Muito boa tarde, mais uma vez. Um bocadinho mais tarde que há bocado. Essa é a diferença. Vamos iniciar esta audição, que ficou pendente de ontem. Com a presença, desde já agradeço naturalmente a presença ao Sr. Presidente da Câmara de Montijo e a anuência a este convite. E vamos iniciar com a grelha que é habitual para estas situações, ou seja, em primeiro lugar, uma apresentação do requerimento por parte do partido, do grupo parlamentar requerente, neste caso o Partido Socialista, de 2 minutos, depois uma intervenção inicial do Sr. Presidente da Câmara de 10 minutos, seguir-se-á uma ronda de intervenções entre os grupos parlamentares na ordem dos 3 minutos para cada grupo parlamentar e, no final, o Sr. Presidente da Câmara terá 10 minutos para responder às questões que, porventura, possam ser colocadas. Portanto, será esta a grelha, este o modo de funcionamento. Estamos em perfeitas condições de iniciar. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista, para fazer a apresentação do requerimento. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Engenheiro Nuno Canta, Presidente da Câmara Municipal do Montijo, e saudar mais uma vez os colegas pelo trabalho que temos vindo a desenvolver já nesta longuíssima maratona, não há outra forma de descrever. O Partido Socialista requeriu a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo por 2 ordens de razão. Antes de mais, tal como ontem ficou amplamente testemunhado, pela importância de dialogarmos com o poder local, pela legitimidade que o poder local tem também na expressão popular dos mandatos que são conferidos aos senhores Presidentes de Câmara e a sensibilidade adicional que conferem à reflexão que fazemos nesta Casa e pela proximidade que têm, logicamente, àqueles que são afetados de forma positiva, de forma negativa, de forma extremamente positiva, do que for, relativamente a todo este dossiê. Ou seja, a chamada do Sr. Presidente da Câmara do Montijo configura uma ligação do Parlamento também, através de Vossa Excelência e do seu mandato, à população, não fazendo substituir, logicamente, ao papel dos parlamentares, mas é um reforço. E uma outra coisa que para nós também é de salientar, que tem a ver com o facto de estarmos a falar com um político, e é nessa condição que vamos todos dialogar, mas um político que na sua formação política e também na sua formação escolar, digamos assim, tem uma sensibilidade acrescida, porque estudou também as partes das alterações climáticas na sua tese de mestrado, numa vertente muito específica, mas que lhe dá, pela experiência que tem, quer ao nível político, quer ao nível profissional, uma sensibilidade acrescida também para esta Comissão de Ambiente poder fazer a sua dissertação. Muito obrigado, Sr. Presidente, por estar presente. Para nós também será um gosto questioná-lo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, então, o Sr. Presidente da Câmara de Montijo, Sr. Nuno Ribeiro Canta. Dá-me licença a retirar. Faz favor, Nesta fase, é uma opção, sem dúvida. É mais fácil depois comunicar. Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. No fundo, agradecer nele e em todos os seus deputados, como é claro, este convite para estar aqui presente. Queria também cumprimentar, como é claro, as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. E queria começar também por, mais uma vez, sublinhar e agradecer este convite que esta Comissão Parlamentar nos endereçou para, no fundo, aqui estarmos presentes, e temos todo o gosto e o empenho em corresponder também aos vossos dúvidas e anseios, que eventualmente ainda existem, apesar dos contratempos que ontem infelizmente tivemos, e por isso também queremos aqui sublinhar e agradecer a vossa anuência relativamente a poderem nos auscultar e auditar hoje. Como sabem, nós, com o investimento do novo aeroporto do Montijo, estamos perante desafios de alargamento da capacidade aeroportuária de Lisboa, da região de Lisboa. Portanto, é um investimento no concelho, mas a abrangência desse projeto é regional, porventura nacional. E isso é para o Montijo, como podem bem perceber pelas nossas intervenções ao longo do tempo, é, como é evidente, um motivo de grande satisfação para as populações e, sobretudo, como é evidente, para os autarcas. Esta não é a primeira vez também que colaboramos com a Assembleia da República em matéria do aeroporto do Montijo. Recordo, por exemplo, aqui, na última legislatura, uma conferência nesta mesma sala que foi proferida também por nós, relativamente à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde tivemos a oportunidade, já nessa altura, de poder expor as razões que nos parecem sustentadas para a decisão do aeroporto, neste caso do Montijo. A expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa também é um assunto discutido hoje na sociedade portuguesa, mas tem uma antiguidade de mais de 50 anos, como todos bem sabem.
com muitas alternativas, com muitas indecisões, mas, sobretudo, também com muitos jogos de poder. E não podemos nunca, e queria aqui sublinhar este aspecto, não podemos nunca desligar estas decisões estratégicas estruturais do nosso território de jogos de poder. O alargamento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, ao contrário do que alguns pensam, é fundamental para o período pós-pandemia. Porque, certamente, como país e como povo, vamos ser confrontados com a necessidade de criar emprego, com a necessidade de atrair investimento, com a necessidade de internacionalizar a economia. O município do Montijo defendeu, e continua a defender, esta localização de uma nova infraestrutura aeroportuária na margem sul do Tejo. Desde sempre fizemos isto, mesmo quando a solução era OTA. Por razões, obviamente, de desenvolvimento, mas também por razões de coesão da cidade das duas margens e, sobretudo, para redução das assimetrias regionais. Normalmente, e queria aqui um parênteses dizer aos seus deputados, que é muito discutido a dualidade interior-litoral, mas também há interior-litoral na região de Lisboa. Também há interior-litoral na região de Lisboa. Com os inúmeros estudos realizados, e foram muitos, já aqui pelas diferentes entidades apresentados, as decisões tomadas pelo Governo e, sobretudo, a emissão da Declaração de Impacto Ambiental, chamada DIA, pela Agência Portuguesa do Ambiente, que bem há pouco foi aqui explicada pelo seu Presidente, estão, do nosso ponto de vista, reunidas as condições para concretizar a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. O aeroporto do Montijo é certamente um investimento que vai recentrar a geografia económica da região de Lisboa, de tal forma que permite a todos nós planear com base em políticas públicas de desenvolvimento sustentável, de defesa dos recursos naturais, mas também de defesa do ambiente. Importa, neste caso, afastar visões simplistas e parciais e aproveitar o investimento num novo aeroporto para enfrentar problemas estruturais da Península de Setúbal e também da região de Lisboa. Consideramos que o principal problema da Península de Setúbal é o emprego. Volto a repetir aos seus deputados. Consideramos que o principal problema da Península de Setúbal é o emprego. A criação de mais emprego em proximidade da habitação não só reduz as deslocações casa-trabalho, como com redução da poluição associada, como bem sabeis, como melhora a coesão social das cidades e permite a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Consideramos que um aeroporto civil no Montijo concretiza novos empregos, mais investimento e menos movimentos pendulares casa-trabalho, com ganhos de tempo para a qualidade de vida familiar. Leia-se aqui apoio aos mais idosos, apoio aos jovens e apoio às crianças. Um segundo problema importante da Península de Setúbal prende-se com o desordenamento do território e com a reconversão de muitos espaços industriais, infelizmente devolutos e abandonados. Consideramos que o aeroporto do Montijo pode desempenhar aqui um papel decisivo no ordenamento do território e na reconversão de muitos dos espaços industriais, como disse, devolutos e abandonados. O investimento no Montijo é certamente aquele que provocará menor desordenamento no território, devido à consolidação já atual da ocupação humana da península. Certamente, como os seus deputados bem depreendem, a localização de um aeroporto em qualquer lado, embora isso não esteja hoje já em discussão, em qualquer outro lado onde não há estrutura urbana, seria certamente um ponto de desordenamento muito superior. E deixo isto aqui registado. Além disso, a nova infraestrutura aeroportuária possibilita a consolidação da malha urbana a sul do Tejo, com o desenvolvimento de projetos estruturantes para o Arco Ribeirinho Sul, como a reconversão dos espaços da Baía do Tejo, no Barreiro,
a reconversão da siderurgia nacional, hoje grande parte abandonada, no concelho de Seixal. Como a reconversão da Lisnave, também, como sabem, com um projeto muito grande de investimento urbano, para a chamada Cidade da Água, que já aqui foi discutida certamente na Assembleia da República, e que permite a reconversão da Lisnave no concelho de Almada. Da terceira travessia do Tejo, do metro sul do Tejo. Hoje, como sabem também os seus deputados e acompanham as contas do metro sul do Tejo, temos problemas gravíssimos de rentabilidade desta infraestrutura nacional. Das travessias entre as penínsulas do Montijo e do Barreiro. E também das travessias entre as penínsulas do Barreiro e do Seixal. Tudo isto, Srs. Deputados, como disse, contribui de forma clara, num projeto integrado, para a consolidação da malha urbana sul da nossa região e do estuário do Tejo. No pilar ambiental temos exigido a construção de um aeroporto civil sustentável, exigindo o cumprimento das regras de menor impacto ambiental, da recuperação das áreas do Sapal degradadas, da florestação, da utilização racional de energia e também dos recursos hídricos. Felizmente, e queria dizer aqui aos seus deputados, o estudo de impacto ambiental apresentado, apesar de algumas lacunas iniciais, responde a todos estes desafios que inicialmente colocámos. Por exemplo, consideramos fundamental para o ambiente a aquisição e gestão de muitos dos hectares de salinas abandonados na Moita, no Montijo, no Seixal, hoje inúteis do ponto de vista quer de produção de sal, quer de produção, digamos, de valores ambientais, e de modo a reabilitar esses habitats para muitas das aves aquáticas. Aliás, recordo aqui as indecisões e também as, muitas vezes, questões colocadas sobre o desenvolvimento da Ponte Vasco da Gama e das salinas do Samoco. E olharmos hoje para que esse processo, no fundo, de sustentabilidade da Ponte Vasco da Gama com a recuperação das salinas do Samoco, ser hoje um caso de sucesso europeu de preservação da vida selvagem. Mas, senhores deputados, a pandemia ensinou-nos uma coisa, que a principal característica dos sistemas naturais e sociais é a mudança. Assim, quando falamos apenas na localização, estamos a simplificar propositadamente a avaliação social dos problemas ambientais inerentes. Sabemos que qualquer localização, e ninguém poderá negar isso, de uma infraestrutura aeroportuária originará, inevitavelmente, mudanças e impactos ambientais. Por isso, salvaguardados que estão os impactos pela emissão da Declaração de Impacto Ambiental DIA pela APA, a decisão hoje não é técnica. A decisão hoje é política. E, obviamente, esta é a casa da política. É preciso decidir, sublinhamos nós. O povo português precisa de decisões. Não podemos aprisionar o país num beco sem saída, para o qual a simplificação e o reducionismo nos conduz com muita frequência. O município do Montijo, portanto, assume aqui, perante a Assembleia da República e perante esta Comissão, que a decisão de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa deve ser concretizada na base aérea número 6, quer por razões técnicas, mas, sobretudo, quer por razões práticas. Muito obrigado a todos. Era esta a declaração inicial que eu queria vos transmitir a esta Comissão. E, Sr. Presidente, estarei disponível, como é da praxe, para qualquer questão que nos queiram colocar, os seus deputados de qualquer um dos partidos, relativamente às questões e ao território do Montijo. Muito obrigado a todos e obrigado. Mais uma vez agradeço esta diligência de nos terem escutado hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não interrompi, deixei continuar mesmo ultrapassado o tempo. Depois desconto-lhe na parte final das questões. Muito bem. Para iniciar a intervenção
dos grupos parlamentares, nesta ronda de intervenções. O Partido Socialista... Está aqui, já estava a olhar para o lado, já estava a olhar para vários lados. O Sr. Deputado André Pinote Batista, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É de facto a expectativa que tínhamos de ouvir o edil da Câmara Municipal do Montijo veio-se confirmar em pleno pelo contributo que aqui também nos deixou numa matéria que nos parece da maior relevância e que tem a ver com as assimetrias que existem na área metropolitana de Lisboa. E eu permitia-me refletir um pouco sobre essas assimetrias também na sua dimensão ambiental, porque muitas vezes nós ponderamos, e aqueles que são detratores do projeto especificam muito e valoram muito alguns impactos que nós consideramos que podem ser mitigados, mas acabam por ignorar umas outras dimensões, nomeadamente a dimensão ambiental no que diz respeito à mobilidade. Este aeroporto pode ser indutor e será certamente indutor do fecho da coroa rodoviária, do desenvolvimento da ferrovia, e ainda que não o seja diretamente, como alguns partidos de esquerda aqui já o reiteraram, efetivamente o equipamento desta natureza, uma cidade aeroportuária, vai ser indutora, certamente, de vários módulos de transporte e até, por que não dizer, do próprio reforço da Soflusa Transtejo, e assume o grupo parlamentar do Partido Socialista e mantendo a sua natureza pública e servindo melhor a si os cidadãos. É que uma boa mobilidade é também uma mobilidade que é amiga do ambiente, é também uma mobilidade que nos ajuda a viver melhor enquanto região, porque aquilo que do ponto de vista ambiental não é sustentável é continuarmos a ter uma cidade de duas margens, na qual numa margem está todo o peso, nomeadamente o emprego, nomeadamente os transportes, os comutantes, e no outro lado estão apenas habitantes. E é contra esta ideia, é contra este conceito completamente ultrapassado que o grupo parlamentar do Partido Socialista está contra, e é, aliás, a visão de desenvolvimento da cidade de duas margens que nos leva a crer que um aeroporto no Montijo e não em Alcochete, e que se diga, com todo o respeito, um aeroporto em Alcochete, cujo parte seria já no distrito de Santarém, que induzirá muito mais desenvolvimento económico nas áreas, no Arco Ribeirinho Sul, nomeadamente nos concelhos de Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. Isso é vital para que a nossa área metropolitana seja mais competitiva e, como o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo aludiu, para a internacionalização da cidade das duas margens, na Grande Lisboa. Como disse o deputado Bruno Dias, em determinada altura, nas comparações com outros aeroportos europeus, eu também me atrevia a comparar as áreas metropolitanas das grandes cidades europeias, para dizer que em nenhuma grande cidade europeia, próxima de nós encontramos áreas metropolitanas tão desconchavadas, tão desequilibradas e que tão mal servem os seus cidadãos, nomeadamente aqueles que residem na margem sul. E nós sabemos que muitos dos problemas que atravessamos carecem de investimento público, carecem de decisão política, e é isso que aqui está em causa. Um investimento público que é amigo das pessoas, na medida em que melhora a sua qualidade de vida, e que não esconde, e é fundamental na altura em que estamos a chegar ao final destas audições, que não esconde que tem impactos ambientais, porque, como eu já aqui tive a oportunidade de referir, nenhuma grande infraestrutura pode não ter impactos ambientais, mas no qual, pelo conjunto de audições que ouvimos hoje, da NAV, do que ouvimos da Associação Nacional de Proteção Civil, do que ouvimos da APA e das diferentes entidades ouvidas, múltiplos vetores foram analisados e chegou-se à conclusão que existem medidas mitigadoras, existem 48 milhões de euros para fazer face àqueles impactos que certamente existem aqui, como existiriam no outro lado, e até ficamos com a dúvida se, noutros lados, os impactos não seriam muito maiores. Finalizo, Sr. Presidente, 17 anos depois, com uma boa discussão também que estamos a ter aqui ao nível das questões que têm dos impactos ambientais, estamos prontos para concretizar aquilo que a população da Margem Sul há muitos anos precisa: desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, naturalmente, cumprimentar o Sr. Presidente Municipal do Montijo, agradecer-lhe a exposição que aqui colocou, que foi extremamente interessante do ponto de vista daquilo que são os benefícios deste projeto, sendo certo que nós temos aqui uma situação que não deixa de ser importante enquadrar. Ou seja, o que é que falta, que enquadramento é que nos falta aqui? Há dois que são fundamentais. Aliás, permitam-me corrigir três. Há um que não depende do Sr. Presidente Municipal do Montijo
e que está relacionado com aquilo que é a parte, eu diria, complementar, desta vez para inverter um bocado os papéis, desta obra, que é o que se passa em Lisboa. E, portanto, esperemos nós que a expansão de Lisboa não venha a prejudicar a construção no Montijo, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista estratégico. Esperemos que tudo esteja feito e pensado como deve ser e dentro daquilo que a nossa lei exige. A segunda questão está relacionada com a própria preocupação que o Ministro das Infraestruturas já manifestou e está relacionado com os acessos que ainda faltam fazer e que o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo aqui também referiu. Fala, efetivamente, de um conjunto de projetos que não estão aqui colocados. Alguns deles que, enfim, eu vou-lhe dar o exemplo, a terceira travessia sobre o Tejo, a ligação à terceira travessia sobre o Tejo, que terá que ser feita também, e daí, naturalmente, nós compreendemos que, naquilo que é a decisão política, eu diria que ela nem está sequer devidamente formada. O seu conteúdo não está formado. Portanto, nós temos o problema de não ter o conteúdo formado e não ter o avanço. E na questão do avanço, deixava-lhe então aqui a terceira questão, que é aquilo que, e é natural isto acontecer, com o seu conhecimento então sobre a matéria, vai-nos ajudar seguramente sobre isso, se me permite fazer uso do seu conhecimento académico, como foi aqui referido. Ou seja, eu queria lhe perguntar se foram feitas negociações entre a Câmara Municipal de Montijo e a ANA Aeroportos. Negociações no sentido de haver benefícios para o Conselho de Montijo, algo que é perfeitamente natural ocorrer em obras, quanto mais desta envergadura. E, nesse sentido, considerando que, quando foi a consulta pública, houve várias pessoas que manifestaram preocupação sobre a inclusão ou não desses benefícios no projeto, para, por sua vez, serem submetidos ao estudo de impacto ambiental, eu perguntava se tem conhecimento se tudo o que está negociado entre a Câmara Municipal de Montijo e a ANA está também previsto no estudo de impacto ambiental. Isto porquê? Se não estiver, vamos a tempo de incluir e nós não queremos que haja qualquer tipo de problema sobre isso. Mas também, se não estiver, é importante estar, porque isso traz também transparência e clareza àquilo que são os benefícios a serem colocados e aportados para os outros concelhos. Sendo que, nesse aspecto, se me permite, eu termino com esta última questão. Quando falamos dos outros concelhos, falamos também aqui do Montijo, falamos naturalmente, perdão, aqui da Moita e falamos naturalmente aqui do Seixal. Há uma lei que obriga a que os municípios deem um parecer, pode ser positivo ou pode ser negativo, sobre esta obra, sobre este projeto do aeroporto de Montijo. Quer o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Moita, quer o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal, não estão até ao momento convencidos. Para lá do problema político que isto representa, que é o facto do Governo, até determinada altura, ter congelado por completo as suas iniciativas junto destes dois Presidentes da Câmara Municipal e os seus executivos, e, portanto, até agora não desenvolveu mais nenhuma iniciativa para os convencer, eu pergunto-lhe qual das vias é que o Sr. Presidente considera que é mais viável. Para terminar, Sr. Presidente, a alteração da lei, como sugeriu o Governo, ou se acha que deve negociar com o município da Moita e com o município do Seixal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já foi aqui dita muita coisa, eu tentarei não me alongar muito. Uma das questões que ontem coloquei aos restantes autarcas da região foi exatamente aquela que foi agora aqui colocada, qual é o entendimento dos autarcas relativamente à intenção anunciada, primeiro pela empresa e depois, não tenho outra forma de dizer, obedientemente pelo Governo, de alterar a lei que prevê o parecer dos municípios nestas questões, sendo que é legítima a vontade de alterar qualquer lei. O problema é alterar uma lei que obriga a pareceres depois os pareceres estarem dados, não é? E isso é uma questão que a nós nos preocupa, a mim preocupa-me particularmente enquanto autarca. A outra questão tem a ver com estas medidas que acho que há alguma confusão entre o que está previsto realmente no projeto, aquilo que significa os investimentos para a região previstos no projeto do aeroporto do Montijo e aquilo que são os cadernos de encargo dos vários municípios para aceitar o projeto.
O Montijo tem o seu, o Barreiro tem o seu, Alcochete também já disse que tinha um, mas relativamente a esses investimentos, eu acho que é preciso distinguir duas coisas. Uma é, não está previsto que seja a ANA a pagar nenhum deles, pelo menos não na sua maioria. Por exemplo, a ANA não tem um investimento significativo em acessibilidades. O conjunto desses investimentos não se percebeu como é que vai ser feito. Se ele é feito com dinheiro público, não há razão nenhuma para estar associado ao aeroporto e para não ter sido feito antes. É dito aqui que há um problema da cidade das duas margens, há um problema de assimetrias, mas esse problema de assimetrias existe há muitos anos. Por exemplo, o metro sul do Tejo. O metro sul do Tejo é um meio de comunicação que poderia unir o Arco Ribeirinho Sul de forma sustentável e não está previsto como medida nem de compensação, nem de mitigação, nem de coisa nenhuma do aeroporto, a expansão do metro sul do Tejo para o Arco Ribeirinho, como aliás deveria estar. Aquilo que o projeto faz, do ponto de vista das acessibilidades, é garantir à Vansi, por via da Luz ao Ponto, uma renda, mais uma renda. E, portanto, o discurso de que este projeto em concreto para um aeroporto no Montijo tem um conjunto de benefícios para a região que não poderiam existir se o aeroporto fosse, por exemplo, em Alcochete. Não faz sentido. Se houver a opção desses investimentos, esses investimentos serão feitos. O que nós estamos aqui a discutir é uma outra coisa. Nem sequer estamos a discutir o interesse de um aeroporto na região. Com certeza, se houver uma avaliação ambiental estratégica que chega à conclusão que o aeroporto deve ser construído na região, acho que todos temos que ficar contentes. O aeroporto da Portela está... aliás, o país precisa de um aeroporto, de um grande hub internacional. O problema é que este projeto não garante esse hub internacional. Este projeto vai causar prejuízos definitivos numa dos territórios ambientalmente mais importantes do país para um aeroporto que é um aeroporto a prazo. Que é uma solução a prazo para a Portela e uma solução a prazo para o Montijo, em vez de olhar de frente para aquilo que poderia ser uma solução estratégica e na qual a região também poderia ter uma palavra a dizer. E, portanto, eu acho que é preciso distinguir aqui várias coisas para não se criar a ideia de quem é contra o aeroporto de Montijo, não quer defender a região ou não quer defender a existência sequer do novo aeroporto. Não é isso que está em causa. O que está em causa é se este aeroporto de Montijo serve os interesses da Vansi ou serve o país e a região da Margem Sul. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo e tenho algumas questões, começando por esta memória antiga dos aeroportos. É que vai quase para um século, há mais de 80 anos, havia um debate muito acérrimo sobre a localização do aeroporto de Lisboa que havia de ser feita. Estávamos nos anos 30, 40, e havia quem dissesse das várias opções que estavam colocadas, ali o Alto do Parque Eduardo VII, ali o Campo Grande e a Portela de Sacavém, que era uma coisa muito longe, muito fora de Lisboa, muito afastada, onde é que já se viu isso fazer um aeroporto tão longe como a Portela de Sacavém. Agora é o centro da cidade. E quando nós ouvimos os responsáveis políticos aos vários níveis insurgirem-se contra essa coisa tão estranha de construir um aeroporto, um verdadeiro aeroporto, não um apiadeiro, uma coisa que podia ser um hub, uma coisa que podia ser a base operacional de uma companhia aérea de bandeira como a TAP, coisa que isto nunca poderá ser na vida, a não ser que a TAP seja destruída. Isso é outra coisa. Esta discussão sobre tão longe que é o novo aeroporto, lá nessa zona periférica, onde se poderia expandir e crescer e construir-se faseadamente, é exatamente a mesma coisa daqueles que, defendendo a localização do aeroporto ali no Campo Grande, diziam que a Portela era muito longe e que não fazia sentido. Ora, quando o Sr. Presidente da Câmara apresenta aqui um conjunto de projetos estruturantes para o desenvolvimento daquele território, não estou a falar só do município, estou a falar da região, estou a falar da área metropolitana, estou a falar destas infraestruturas que ao longo dos anos foram sendo adiadas e rejeitadas pelo Poder Central e que agora milagrosamente aparecem como oportunidades perante aqui esta decisão. Então, não estou a dizer que seja de alguém nesta sala, mas há aqui algum processo de chantagem ao longo dos anos de quem recusa durante décadas e promete agora perante este negócio. Aquilo que nós perguntamos é o que é que impedia o país de avançar com infraestruturas fundamentais e com projetos estruturantes para o desenvolvimento nos anos todos até agora,
Aliás, eu vou mais longe. Uma coisa curiosa na legislatura passada é que quando nós defendíamos a localização alternativa, que, para quem não souber, tem uma declaração de impacto ambiental em vigor, válida e que pode-se começar a construir amanhã, que inclui a freguesia de Canha no seu município, não é? O senhor ministro, na altura, Dr. Pedro Marques, dizia que isso era uma coisa impensável, até porque tornava obrigatória construir a terceira travessia do Tejo. E, portanto, eu gostava de perceber melhor aquilo que o Governo dizia que era impensável, até porque se tornava obrigatório construir a TTT, como é que agora este projeto é bom porque permite construir a TTT. Portanto, há aqui alguma coisa que não joga. Depois queria pedir um esclarecimento relativamente à recuperação das áreas de sapal degradadas. Como é que o aeroporto que vai, na prática, retirar a avifauna e dizimar muito da biodiversidade naquele sapal, com aproximações que seria o equivalente à segunda circular, não é? Portanto, é como vermos flamingos na segunda circular atualmente, em que medida é que essa resposta fica cabalmente assegurada no processo que termina agora. E, por outro lado, a consolidação da malha urbana no território. É a última questão que eu queria colocar, porque não percebi, porque eu ouvi e até registrei o Sr. Presidente da Câmara Municipal referir que a construção do aeroporto num território não edificado seria propícia a mais desordenamento. E isso levanta-me as maiores preocupações, porque aquilo que hoje se chama Greenfield, ou seja, planeamento do território em área a desenvolver, se isso significa desordenamento na ótica de responsáveis pela gestão do território, então há qualquer coisa de muito errado, que não é apenas o regresso a um pensamento de há 80 anos em que os aeroportos são bons, mas é nos centros das cidades, como ainda por cima coloca esta questão que, para nós, em defesa de quem nas autarquias defende a gestão e o planeamento do território de uma forma equilibrada e saudável, colocar esta abordagem de suspeição generalizada, de desordenamento resultante da aplicação de projetos estruturantes em territórios não edificados, é algo que levanta as maiores interrogações e eu não podia deixar de observar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Não o estou a ver cá. Também não. Depois logo se verá. Pronto. O PAN, pelo Grupo Parlamentar do PAN, também não estou a ver ninguém. O Sr. Deputado Mariana Silva, pelo Grupo Parlamentar do PEB, faça favor. Não é por exclusão de partes, é simplesmente da sequência, não é? Obrigada, Sr. Presidente. Seja bem-vindo, Sr. Presidente da Câmara de Montijo, e obrigada pela informação que nos deu no início. Apesar da posição do Sr. Presidente da Câmara ser positiva relativamente a este projeto, permita-me que lhe diga que hoje ficamos a saber que para o Sr. Presidente é válido sacrificar uma área protegida com a importância da reserva natural em detrimento de uma infraestrutura temporária que já nasce com data de morte e que apenas irá complementar o aeroporto principal de Lisboa. Não irei com certeza entrar em visões distintas de criação de emprego e que o relançar da economia não pode ser feito a qualquer custo, incluindo a exploração e destruição de reservas naturais e a destruição do ambiente. Esta é a posição dos Verdes, como é óbvio. No entanto, hoje consideramos necessário termos a real percepção das dificuldades que este município terá que enfrentar para suportar uma obra desta envergadura no seu território. Relativamente à água e ao abastecimento de água para todo o concelho, gostaria de perceber se terá algum efeito nocivo, se terão que ser feitas diferentes obras para que seja possível colmatar as falhas que penso que já terá previstas. O município terá ou não de suportar um novo investimento na construção de depósitos de água ou de novos furos por causa da construção deste projeto. Em algum momento do processo da obra de construção ou depois na sua utilização, existe ou não o perigo de contaminação de lençóis freáticos, com infiltração de substâncias indesejáveis para a qualidade da água captada. O município tem capacidade para suportar o maior movimento que se vai sentir neste território e falo agora sobre as acessibilidades, tanto ao nível do aumento da população, como do aumento do trânsito, como da criação de novos acessos e de mais e melhores transportes públicos. Fala-se numa cadência de barcos para dar vazão às necessidades, de 20 em 20 minutos. Diz que a ANA terá que adquirir 2 novos navios. Tendo em conta a situação atual, considero
considera que serão suficientes é quem financiará a compra de outros que venham a ser necessários. Conhece ou não alguma reflexão sobre este tema? O acesso à Ponte Vasco da Gama é apenas neste momento. De que forma pensa o município lidar com esta dificuldade que trará grandes transtornos para quem lá vive e tem que passar a ponte para vir trabalhar? Terá ou não que fazer algum tipo de investimento o seu município? Quanto aos transportes públicos, infelizmente, é um território mal servido. Existem até alguns locais sem cobertura e existem frequentemente supressões de horários, pelo menos são as queixas que nos chegam. Que investimento poderá ou terá que ser feito pelo município para que seja possível corresponder às necessidades dos cidadãos e às necessidades de quem chega de avião? As acessibilidades para o Montijo ou da margem sul dizem que ficarão mais facilitadas com a construção do aeroporto porque se prometem 2 acessibilidades complementares, 2 pontes rodoviárias entre o Barreiro e o Montijo e entre o Barreiro e o Seixal. Independentemente do juízo de valor sobre estas pontes, que também não vou fazer hoje, sobre o que elas representarão de pressão na zona, é sobre a sua prioridade. Queremos perguntar-lhe, até à construção de todas estas infraestruturas, como será a vida de quem vive no Montijo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções dos Srs. Deputados. Diga, Sra. Deputada. Muito rapidamente. Sr. Presidente, com toda a tolerância, apenas há bocado esqueci-me de perguntar isto. Tem a ver com a especulação imobiliária e os movimentos de especulação imobiliária, que neste momento já são um problema na margem sul, e com a proteção ou não que está prevista e a defesa e as trincheiras em relação a estes movimentos por causa do aeroporto. Muito obrigado. Terminadas esta ronda de intervenções, tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara para uma intervenção final, obviamente em função das questões que foram colocadas, por um tempo máximo de 10 minutos. Com intolerância. Com intolerância, neste caso. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos Srs. Deputados pelas vossas questões. Tentarei, como é evidente, responder a todos, mas, como é claro, também compreendem dentro das limites que, obviamente, temos conhecimento do processo e também, como é claro, das competências que cabem ao município do Montijo. Mas, relativamente à questão do Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista, a dizer que realmente este projeto é aquele que, do nosso ponto de vista, melhor resolve o problema da pendularidade que existe hoje na região de Lisboa. Nós não podemos nunca esquecer que existem 300 mil pessoas, é um número apontado por uma organização local de empresários em Setúbal, e que 300 mil pessoas atravessam as 2 pontes por dia para trabalhar em Lisboa. Os Srs. Deputados, obviamente, alguns de vós são de fora de Lisboa, têm, obviamente, a possibilidade de aqui morarem, mas todos os dias atravessar as pontes é um martírio. E é um martírio de várias formas para a vida familiar de cada uma daquelas famílias, mas também para o próprio problema de cada uma daquelas pessoas. Nós estamos a falar de uma situação que poderá, não quer dizer que resolverá, mas poderá resolver este problema da pendularidade, ou pelo menos minimizá-lo. E isso é um papel importante porque isto, Srs. Deputados, queria aqui sublinhar isso, tem um importante impacto ao nível, por exemplo, da pegada carbónica. Porque as pessoas deslocam-se em transportes públicos ou, maioritariamente, em automóvel privado, e isso, se for possível reduzir, e nós acreditamos que é possível, como é claro, estamos a reduzir a pegada carbónica de Lisboa. Estas coisas, como eu dizia, não se observam por visões simplistas e parciais da realidade. Eu chamo mais uma vez a atenção dos Srs. Deputados. Não entrem neste pensamento falso de simplicidade e também de alguma parcialidade relativamente à avaliação dos problemas. Quanto à visão realmente da cidade das 2 margens, é uma visão que é partilhada por todos os partidos, segundo tenho conhecimento, e é uma visão que acho que todos nós partilhamos. E isso é importantíssimo para se resolver esse problema ou criar essa cidade das 2 margens. Aliás, está expresso no plano estratégico e no plano de ordenamento da nossa área metropolitana de Lisboa, da CCDR-LVT,
E, portanto, é um elemento fundamental que deve ser aprofundado. Claro, um aeroporto nesta localização tem efeitos positivos e muito fortes, apesar dos seus impactos, que já aqui admitimos, tem efeitos positivos e muito fortes na estruturação da malha urbana. Por isso falei em alguns projetos importantes. Dizem os seus deputados, mas isto não está previsto. Não, não está previsto. O que nós estamos aqui a alertar é os seus deputados, no fundo, contribuírem para o benefício daquelas populações, percebendo, ou pelo menos tendo conhecimento, dos projetos essenciais à estruturação da malha urbana. E, no fundo, Sr. Deputado André Pinotes Batista, isto é internacionalizar a economia, isto é, como é claro, desenvolvimento e, claro, estamos a falar sempre de desenvolvimento sustentável. Porque nós, sobre isto, Srs. Deputados, eu queria, rapidamente, sobre questões de ambiente, nós temos um trabalho para mostrar na Câmara do Montijo de 22 anos. É só ir ao Montijo e verificarem o que está feito. Tenho todo o gosto em acompanhá-los para verificarem o que conseguimos fazer em matéria de sustentabilidade ambiental. Aliás, quero dizer que é um paradigma na região de Lisboa. Portanto, nós não olhamos para esta infraestrutura aeroportuária ou para qualquer outra na margem sul, como há pouco dissemos, sem, como é claro, olhar para ela de uma forma de desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que considerar o pilar ambiental, o pilar social e, obviamente, o pilar económico. Nenhum deles se deve sobrepor aos outros. Por isso, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, colocou, relativamente, preocupa-lhe aqui um pouco a questão do alargamento do aeroporto de Lisboa. Sim, poderá ser sempre competitivo com esta solução do aeroporto do Montijo. Esperamos que isso assim não venha a acontecer. No fundo, o projeto é apresentado como uma globalidade. No fundo, diz também que falta aqui algum conteúdo sobre os projetos estratégicos. Eles não estão contemplados, como já dissemos, mas são essenciais. Por exemplo, nós não nos limitamos a uma ponte rodoviária entre o Barreiro e Montijo. Não, Srs. Deputados, não é isso. Nós queremos uma ponte rodoferroviária entre o Barreiro e Montijo. A ferrovia, o comboio, está a 1 km deste aeroporto. Ou os Srs. Deputados não olham para o território. Isso está lá. Quando alguns dizem não há comboio, é uma coisa pequena, ou até alguns apelidam de piadeiro, não estão a saber o que estão a dizer. Porque o território desmente. Mas de uma forma à saciedade. Eu até fico um pouco perplexo, mas as perplexidades aparecem em todos nós. Relativamente a isto, portanto, nós o que queremos é uma ponte rodoferroviária, porventura com passagem do metro até, que acho que é o que deve acontecer, realmente a uma infraestrutura que ligue o Montijo ao Barreiro. É fundamental para o desenvolvimento do Barreiro, que é uma cidade de problema, mas também é fundamental para o desenvolvimento harmonioso do Montijo. Negar isto é... Eu tenho pena, Srs. Deputados, aí o Presidente da Câmara do Montijo manifesta a sua, porque chamei a atenção sempre a estes problemas, e manifesta a sua preocupação por não estarem envolvidos em todo o projeto. Deveriam estar, mas falei a todos os governos até agora, desde que comecei a trabalhar nisto. E, portanto, é uma situação que nós temos dado luzes para que estas questões sejam colocadas. Quanto às negociações entre o Montijo e a ANA Aeroportos, nós o que negociámos foi infraestruturas necessárias à circulação. Aliás, nós não aprovámos, em final do governo do PSD-CDS-PP, um memorando de um senhor secretário de Estado, agora não me recordo o nome e peço desculpa, Sérgio Monteiro, peço desculpa pelo meu esquecimento. Efetivamente, não aprovámos um memorando porque não dizia que era necessário compatibilizar a nossa cidade, a cidade do Montijo, com a nova infraestrutura. Isso era essencial. Nós queremos uma carta que está no Ministério das Obras Públicas e, portanto, no Ministério efetivamente ligado a esta matéria, que claramente refere esta situação. Claro, o memorando assinado diz isso. Tem que se considerar as infraestruturas de ligação à cidade do Montijo. O que é que são, Srs. Deputados? Porque é que não aparece no estudo? Perguntam alguns, vós e bem. Mas é uma questão simples. Não estão no estudo, porque são infraestruturas que estão previstas no PDM, que já tiveram a sua avaliação ambiental estratégica na altura da aprovação do PDM. Não necessitam. Nós não temos que andar de forma repetida a aprovar as avaliações ambientais. Elas existem e uma delas, para os seus deputados conhecerem, é a nossa segunda circular, concluí-la,
que é muito importante para a ligação aos barcos da cidade e do próprio aeroporto, e só uma série de outras infraestruturas previstas relativamente à acessibilidade, isto é, a uma ligação entre a cidade e aquele espaço da atual base aérea número 6. Como bem os seus deputados conhecem, porque observam o território com algum rigor, verificam que na zona da base aérea número 6, por razões estratégicas, é uma área rural. Porquê? Porque é de proteção, como é evidente, à base aérea número 6. Portanto, nós temos negociado essa questão. Essa questão, aliás, é dita pela própria ANA Aeroportos, que o valor previsto para as infraestruturas rodoviárias contempla este valor para o Montijo e tem a ver, efetivamente, com a situação relativa a um acordo feito entre o Governo e a própria ANA Aeroportos, no qual diz que é obrigatório a construção de infraestruturas para compatibilizar a cidade do Montijo com a nova infraestrutura. E, portanto, esse dinheiro, vamos dizer assim, está no memorando assinado depois, já no ano de 2018 ou 2019, agora também me passa aqui um pouco a memória relativamente ao ano, mas a verdade é que assinou, e nesse caso, entre o Governo e a ANA, no qual está o financiamento da infraestrutura aeroportuária. Quanto à decisão de parecer das câmaras, sim, é uma lei, eu não partilho, não sou daqueles que partilham a ideia de que tem que se alterar a lei, no fundo, perante as situações, acho que não deve ser assim, é uma regra de boa gestão democrática das situações, mas nós vamos ter que ultrapassar. Eu há pouco disse isso, não nos podemos condenar a um beco sem saída. Eu, quando falei nesse beco sem saída, falava nisto. Acho que temos que ter, todos, cada um assume as suas responsabilidades perante as populações, perante os seus eleitores, mas a verdade é que temos que decidir. E já disse isso aqui há pouco na minha intervenção inicial, e peço desculpa, Sr. Presidente, por este tempo que estou a tomar, mas acho que é importante. Relativamente à situação, nós estamos neste momento numa decisão política. Tem que haver uma decisão política. As questões técnicas estão tratadas, por muita dúvida que se possa levantar, elas estão tratadas. As questões relativamente aos investimentos estão tratadas, tem que haver uma decisão política. E, Srs. Deputados, tem que haver também, da parte da Assembleia da República, olhar para este território que permita ter mais infraestruturação para criar a tal cidade das duas margens, como o Presidente da Câmara do Montijo defende, e certamente os meus colegas Presidentes de Câmara ontem também o defenderam. No fundo, carece do parecer das câmaras. Não sei como é que o Governo, sinceramente, vai ultrapassar este problema, porque certamente sei é que há câmaras que não vão mudar a opinião. Isso eu digo aqui. E, portanto, não vão mudar a opinião. Porque têm problemas e podiam aproveitar a solução para resolver estes problemas, mas é da vida. Isto é um jogo, como eu disse também na minha intervenção, é um jogo de poder. Sra. Deputada Joana Mortágua, relativamente à questão da alteração da lei, a minha oposição é esta, penso que é conhecida, até já disse isso publicamente. Relativamente às medidas previstas no projeto, realmente estas medidas são importantes e têm uma série de obras associadas, e o caderno de encargo dos municípios envolvidos nós apresentámos, somos o primeiro município a apresentar imediatamente quando houve a notícia proveniente de um plano estratégico, há pouco aqui foi falado, do PET de 2011, que fala já no aeroporto do Montijo. Portanto, os seus deputados aprovaram esse PET, penso eu. E, portanto, essa aprovação, alguns favoravelmente, outros contra, a verdade é esta, mas a verdade é que já aí se fala relativamente a este aeroporto do Montijo. E nós, nessa altura, apresentámos com rapidez um caderno de encargos à ANA Aeroportos e ao Governo de então. Fizemos isso. Porquê? Porque era essencial fizermos isso. Relativamente aos outros municípios, o que eu lhe tenho a dizer, Senhora Deputada, é que não conheço cadernos de encargos apresentados. Mas isso, cada um gere a sua forma, melhor a sua forma. Quanto à questão de avanço dos privados e das rendas, Sra. Deputada, isso é uma questão, vamos dizer, que é uma situação que há alguma evidência. Se vier a acontecer o aeroporto do Montijo, certamente a ANA vai ter rentabilidade naquilo que está a fazer. Podemos estar contra isso do ponto de vista estratégico, mas isso existe, não é? E isso não quer dizer outro tipo de situações. Isso não quer dizer, e eu acho que precisamos de ponderar essas questões e, portanto, relativamente a isso, existirá essa situação certamente, e nós até queremos é que o aeroporto do Montijo seja uma situação que seja de grande viabilidade económica, esperamos nós que assim o seja.
Sr. Presidente, muito bem. sem pôr em causa minimamente a importância Muito que ainda tem para dizer, só queria lembrar que também é importante o tempo que ainda Eu temos. sei, eu às vezes Temos uma audição Sr. Presidente, já eu às agendada. vezes cedo-me um bocado e peço-lhe desculpa. faz favor. Relativamente à questão do grande posso aeroporto ou de terminar? um aeroporto a pouco prazo ou a longo prazo, eu penso que os seus deputados desconhecem a área do aeroporto da base aérea número 6. A base aérea número 6 tem 3 vezes a área do aeroporto de Lisboa. Isto é, pode ter 3 aeroportos de Lisboa. Os seus deputados, acho que quem diz isso não sabe o que está a dizer, porque eu tenho muitas vezes dito que teremos todo o gosto em receber essas pessoas que dizem que é um apiadeiro no aeroporto do Montijo. Não, o aeroporto do Montijo a base aérea número 6 do Montijo é uma área vasta. 1000 hectares aproximadamente. As pessoas não... E, portanto, nós estamos a falar de uma coisa que não é pequena, pode ser maior ainda se quisermos. Isso depende muito da visão estratégica para o país. Portanto, não é um aeroporto a prazo, como muita gente diz, e também não é um pequeno aeroporto. É um aeroporto que é, neste caso, um segundo aeroporto de Lisboa, complementará ao de Lisboa, verdade, isso aí torna-o um pouco mais pequeno que um grande aeroporto que aglomera tudo, desse ponto de vista sim, mas não do ponto de vista da área. E aconselho a ver... Quanto à especulação imobiliária, muito rapidamente, a especulação imobiliária, eu tenho defendido, Sra. Deputada, tenho defendido que exista medidas preventivas. O problema não tem a ver com a Câmara do Montijo, nós temos tudo muito ordenado. O problema da Câmara do Montijo está resolvido. E eu asseguro aos seus deputados que fica resolvido. Não é o problema da Câmara do Montijo. Não. É necessário medidas preventivas. E, portanto, esse é um aspecto muito importante. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Dias, muito rapidamente, relativamente à questão do verdadeiro aeroporto ou de um aeroporto que é menor, já está respondi, e, portanto, eu penso que não é assim como o Sr. Deputado diz. Obviamente temos visões diferentes, o PCP tem uma visão diferente, nós respeitamos, como também acho que certamente nos respeitam a nossa. Quanto à questão da senhora deputada do PEV, deputada Mariana Silva, mesmo para responder muito rapidamente, nós não vamos sacrificar nenhuma área protegida. A área protegida, não, senhora deputada, peço desculpa, se olhar também para a geografia, qualquer uma das soluções aeroportuárias de Lisboa, incluindo a OTA, todas elas estão na proximidade da Reserva Natural do Estuário do Tejo e têm voos sobre. Isto não é assim. Basta olhar. Portanto, nós não vamos sacrificar isto. Isto é, a própria aeroporto de Lisboa, deixe-me dizer, o próprio aeroporto de Lisboa sobrevoa a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Portanto, e não coloca em causa hoje. Quanto aos aquíferos é uma questão muito preocupante, como é evidente, muito preocupante. O projeto que foi aprovado pela APA tem medidas muito excepcionais de proteção dos aquíferos, muito excepcionais. Aliás, dos mais avançadas que eu conheço de alguns projetos aeroportuários. E quanto ao abastecimento de água, nós exigimos, a Câmara do Montijo exigiu, que o abastecimento de água, de acordo com a competência da lei, que é o abastecimento camarário, seja feito pela Câmara. O investimento será feito pela ANA Aeroportos. Estas são as questões que eu penso que, Sr. Presidente, que sem temos. sem querer ser chato, mas Muito também bem. sendo, terá mesmo que Muito obrigado. terminar. Eu tenho muito gosto em responder aos seus deputados. Terei todo o gosto, se tiverem necessidade de mais explicações, de poder fazer chegar a cada um de vós. Quanto aos seus presidentes, agradeço-lhe muito a sua tolerância e agradeço particularmente o terem-me deixado vir hoje, nesta circunstância, porque infelizmente ontem tive mesmo um contratempo e por isso foi-me impossível estar aqui convosco. Por isso é um grande abraço que deixo, obviamente virtual, porque nós não podemos dar abraços. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das preocupações é que temos em linha o convidado da próxima audição, que já está seguramente há meia hora à espera. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E até uma próxima, com todo o gosto. Vamos prosseguir com a próxima audição,